doutor Cláudio, satisfação muito grande tê-lo conosco. Mas realmente é a diabetes, o diabetes, que incomoda e que preocupa muita gente em nível mundial. É verdade? É verdade. Com esse processo de envelhecimento, o diabetes tipo 2 mais propriamente, nós temos a questão de vários tipos de diabetes, mas o que mais cresce no mundo e preocupa é o tipo 2 relacionado ao processo de envelhecimento. À medida que nós envelhecemos, doutor Rig, envelhecemos no sentido de a população de pessoas idosas cresce e o tempo de vida dessas pessoas também, o que é uma boa notícia, mas nós temos então que nos preocupar com as situações de saúde que podem acometer mais pessoas nesse processo feliz de envelhecimento. Vamos colocar assim que é importante envelhecer, né, envelhecer bem. Então a questão do diabetes é um tema já recorrente, muito falado, mas que nós temos que estar atualizando porque atinge muitas pessoas. É significante o número de pessoas que têm diabetes e aquelas que têm em sua família e têm medo, receio do diabetes. A quantidade de pessoas no consultório com receio de diabetes é imensa, porque tem história familiar. E aqueles que têm diabetes com medo de descompensar, que o açúcar venha a subir, a glicemia venha a subir e que perca o controle e que não estão conseguindo controlar devidamente, com medo das sequelas, das consequências do mau controle do diabetes. Por isso que é importante nós falarmos e tentar atualizar algumas informações que sejam úteis e de que a pessoa possa incorporar no seu dia a dia para a prevenção do diabetes e para facilitar o controle da glicemia daquele que já é diabético. O diabetes é uma doença, o tipo 2 propriamente, que à medida que a pessoa envelhece, né, depois dos 40 anos, você tem uma possibilidade maior, né, 50, 60 e aí por diante. Então, o que é que acontece? Nós temos um órgão chamado pâncreas, né, fica localizado no abdômen e que esse órgão ele produz uma substância chamada insulina, que muitos já ouviram falar. O papel da insulina, produzido pelo pâncreas, é carrear, facilitar a entrada da glicemia, do açúcar no sangue para dentro das células. Então, o que é que acontece? No diabetes, você acaba tendo um problema que hoje cada dia mais se fala na questão não somente da diminuição da produção da insulina, como a resistência insulínica. É quando as pessoas começam a ter dificuldade de ação da insulina a nível de células para facilitar a entrada. Vamos dizer, a insulina não está conseguindo abrir a portinha para o açúcar entrar nas células e ser metabolizado, produzindo energia, produzindo até formação de gordura. Quando você tem muita insulina, a insulina funciona bem, você com muito açúcar desde jovem, você vai acabar pegando esse açúcar e transformando ele em gordura. A pessoa se torna obesa, é importante lembrar isso. Então, quanto mais você estimula a produção de insulina, desde jovem, né? Você com 30 anos hoje, não tem diabetes, nem está preocupado, 40 anos, é bom estar atento a essa informação. Se você come muito carboidrato, muita comida refinada, e nós vamos falar tudo aqui. É importante que você me aborde e me estimule a falar o que é que pode falar de dicas que ninguém falou talvez ainda, que as pessoas ainda se confundem, a gente esclarecer sobre alimentação, que é o que pode ser útil para a pessoa que está assistindo nesse momento. Então, o que é que acontece? Você estimula a produção de insulina, com o tempo esse excesso de insulina vai provocar a chamada resistência à insulina. As células começam a não mais obedecer a ordem da insulina de abrir a portazinha de forma adequada para entrar a glicose e começa a subir o nível de glicose no sangue. E isso causa o chamado diabetes, quando esse nível começa a ultrapassar de 100, 115, 126, aí você começa a ter aumento da glicemia, e essa glicemia elevada, se ela perdura, ela começa a sofrer um processo de glicação junto com a proteína, é bom lembrar, tanto que tem a hemoglobina, que é uma proteína glicada, que está com açúcar. A glicação é o açúcar dentro do sangue? Como é o açúcar junto com a proteína formando uma nova substância que que prejudica o organismo. Por exemplo, processo de glicação, quando você faz um caramelo de leite com açúcar, coloca no fogo, o nosso corpo é quente, é bom lembrar, nós somos um forno brando o tempo inteiro. O ser humano tem sua temperatura e o açúcar dentro do sangue, junto com a hemoglobina, outras proteínas, você está favorecendo a processos que favorecem a formação de glicação, chamada glicação. Isso vai favorecer a formação de placas de endurecimento das paredes, dos vasos. Placa de ateroma seria? Também vai lesionar o endotélio? Tudo. Vamos só assim, de forma grosseira, você favorece a formação de um caramelo, que vai endurecendo, né, o açúcar com a proteína, a glicação, e vai endurecendo as artérias, e isso prejudica a circulação. Quando atinge a região ocular, as retinas, é bom estar fazendo, quem é diabetes,
fazendo sempre, analisando o fundo de olho, fazendo mapeamento de retina para ver se já tem problema na circulação, que é o fundo de olho, ele retrata a microcirculação e a pessoa que tem diabetes vai poder saber como está a microcirculação de forma geral em seu corpo, em seu cérebro. Muitas vezes já está falhando memória, pode ser insuficiência vascular, e aí você olhando o fundo do olho, você já tem uma noção. É importante que você que está assistindo pedir a seu médico, é bom avaliar, olhar, procurar saber como anda essa microcirculação, porque você pode ter cuidados maiores em relação a medicamentos que venham afinar o sangue, diminuir a viscosidade sanguínea para diminuir os riscos de microinfartos, não somente de cérebro, como até no próprio visão, na questão da retina, diminuir o risco de perda de visão, de perda de função renal, né? A questão da circulação, que é o grande complicador do processo no diabetes. Então a pessoa tem que estar atenta a isso. Mas nós estávamos falando dessa questão da glicação. Então temos até a chamada hemoglobina glicada, que hoje com grande frequência as pessoas dosam e vão vendo se retrata uma média dos últimos meses de como anda o açúcar. Tanto que alguns pacientes com diabetes às vezes fazem aquela dieta rápida na última semana antes de fazer o exame de sangue laboratorial e aí consegue baixar a glicemia em jejum, mas a hemoglobina glicada está elevada porque retrata porque aí ele está enganando assim. Aí a gente brinca e diz, mas no último tempo você tentou diminuir essa semana. Então o que é que acontece? Então é bom estar atento, mas nós voltamos a falar. Então o diabetes, fazendo o conceito, é essa doença relacionada ao aumento da glicemia, né, por uma alteração da insulina. Quanto mais baixa a insulina, mais tempo você pode ter de vida. E os estudos sobre centenários, a gente já falou acho que em alguns programas anteriores, mostram que as pessoas que ultrapassam 100 anos, elas geralmente têm uma insulina de jejum baixa, ou seja, possivelmente não estimularam essa produção grande de insulina, não se alimentaram com tanto carboidratos, tanto que elas tenham triglicérides mais baixo do que a média da população. Então, os centenários têm uma tendência a ter menos insulina, menos triglicérides, possivelmente por uma dieta menos rica em carboidratos. Que aí nós temos que abordar, que é o grande vilão, o grande perigo para a pessoa que tem uma tendência genética a diabetes ou que já tem diabetes e não está conseguindo controlar de forma adequada, porque nós temos hoje muitos conceitos populares que atrapalham a pessoa fazer de forma adequada a dieta para um melhor controle glicêmico e evitar realmente a descompensação ou prevenir de forma adequada o diabetes. Isso a gente precisa estar falando também. Temos que lembrar que outras situações podem prejudicar a questão do controle glicêmico, né? O distúrbio de sono, né? Estresse, ansiedade, alteração do humor. Tudo isso favorece a compulsão alimentar, favorece um descontrole de comportamental na questão da alimentação. Então as pessoas precisam, na questão do diabetes também, nós temos que lembrar de ter um bom controle emocional. Hoje em dia tem uma facilidade grande e o controle emocional não é usar tarja preta, já falamos disso aqui no passado, não vamos falar muito. Então você hoje tem medicamentos que melhoram a ansiedade, diminui compulsão alimentar, até em forma de pastilha, já tem formas diversas para você auxiliar a pessoa a ter um maior controle alimentar, controlar a gula, a compulsão. Né? Ele é pior, é mais forte, é mais aterrador quando é em uma pessoa por consequência da hereditariedade ou naquela pessoa que adquiriu, digamos que com 40, 45 anos. Pronto. A pessoa que adquiriu, geralmente ela tem uma predisposição genética também. Você tem a genética que favorece ao surgimento do diabetes, né? Quem tem pais diabéticos, avós, irmãos, tem um risco maior e essa pessoa tem que ter um cuidado maior, né? Isso é um alerta. Mas a gente não vai conseguir mudar a genética. O que a gente pode mudar são os hábitos. Então, antes de falar na questão da alimentação, que são dicas importantes, a genética não pode mudar. Para segurar a atenção do telespectador, o que é que acontece? Lembrar da atividade física que deve ser feita, mesmo que por pouco tempo, mesmo que apenas por 10 minutos diariamente, tem um valor significante. O coração, quando acelera sua forma de bater, que bombeia mais sangue, ele vai favorecer a abertura de capilares, vai melhorar a circulação do corpo como um todo, de membros inferiores, do rim, do cérebro, do coração, e esses capilares que estariam fechados, eles abertos, vão diminuir o risco de acidentes vasculares agudos, de infartos que possam deixar sequelas para o órgão, até risco de vida, de uma morte súbita por infarto do miocárdio do coração. Então é importante fazer atividade física. O ideal, pelo menos meia hora diariamente, né? Se possível todos os dias, se não puder 3 vezes na semana. Aqueles que querem perder peso diariamente, de domingo a domingo, aqueles que querem ter uma prevenção de risco cardíaco, pelo menos 3 vezes na semana. Então, aí a gente tem a questão da dieta. Nosso tempo vai ficando curto. E aí a gente tem muitos pontos a lembrar. Primeira questão para o diabetes, que é comum na prática. Eu tenho que trazer para você aquilo que a gente tem encontrado no consultório dia a dia e tem tentado corrigir. A gente tem que entender a população, já falei em outros momentos aqui. Integral não é diet.
Tem muitos diabéticos consumindo biscoitos integrais, pães integrais, macarrão integral, e o integral não é diet. O integral, na realidade, tem um percentual de fibra maior do que o não integral, mas ele tem muito carboidrato também. E o percentual de carboidrato, mesmo sendo um alimento integral, exemplo do pão, ele tem muito carboidrato e isso vai aumentar o índice glicêmico muito. É melhor do que o outro. Vai ter, transformado em açúcar. Vai ter um potencial. O índice glicêmico é aquela capacidade do alimento fazer o açúcar subir mais rápido ou mais lentamente. Então, o que é que acontece? Mesmo integral ele vai ter. E alguns integrais, eles têm açúcar refinado na composição, que é para esconder o amargo da fibra. Já falamos aqui antes. Outro detalhe, as pessoas confundem os produtos de origem natural como plenamente natural. Então tem crescido às vezes, aí as pessoas não sabem, o uso de açúcar mascavo, demerara, é açúcar, não é natural. Sofreu um processo de artifício para se transformar em açúcar mascavo. Então esse artifício transformou ele em artificial. Ele não é processado pela indústria, não é muito processado, não tem um processamento químico intenso, mas ele não é natural, é artificial. E está ali concentrado o açúcar, e esse açúcar vai fazer subir, de qualquer maneira sobe. Vai fazer, então, mas seria interessante você adoçar com mel de abelha, com canela. Pronto, vamos à dica de hoje que é importantíssima. Tem estudos mostrando, a gente pode até fazer até atualizar depois um programa sobre obesidade no futuro fazermos, que temos que atualizar informações, nós já fizemos no passado, uma dica aqui importante. Tem estudos mostrando o quê? Que o uso de adoçantes não tem ajudado as pessoas a emagrecerem. Bem como não vai ajudar a controlar o açúcar. Por quê? Porque tem iludido. As pessoas acham que tomar um suco com adoçante é liberado. E aí as pessoas exageram, tomam suco demais. Porque está adocicado. E aí você tem naquele suco, às vezes, muita frutose, que vai aumentar, tem calorias e vai aumentar o peso. Não tem a fibra, Então, o que é que acontece? Muitas vezes, porque tem um café adocicado, muito doce, com adoçante, as pessoas acabam estimulando o apetite e comendo biscoito demais, às vezes o integral. Isso vai aumentar o peso, vai aumentar o aporte calórico. Então, temos que estar atentos às questões, temos que ter cuidado. Então, o ideal é você aprender a comer menos doce. Nem do açúcar, nem do adoçante. Diminuir o hábito de comer doce, de saborear demais. Comer apenas para realmente atender às necessidades fisiológicas, conter o seu apetite e não comer para compensar o desprazer da vida em prazer pelo doce. Porque fazendo isso, você não vai conseguir fazer uma dieta adequada. Você tem que buscar outros prazeres e não alimentação. Então, as pessoas precisam trabalhar seu eu, precisam, às vezes, até suporte psicológico. Existem psicólogos para isso, a nutricionista, a equipe multidisciplinar, para que a pessoa aprenda realmente a controlar isso. Se preciso for, até medicamentos, mas a pessoa tem que aprender esses detalhes.